Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Seiichi Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. O meu nome é Paulo César, e hoje vou conversar com vocês sobre a educação da vida e o desenvolvimento integral do ser humano. Tá? Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, você pode aí embaixo, passar a seguir, o nosso canal, tá bom? Apertar o sinalzinho aí, o sininho das notificações para toda vez que tivermos uma atividade nova, um programa, uma transmissão nova, você será avisado, tá bom? Aqui embaixo você poderá também participar do chat, fazendo comentários, deixar seus comentários também, que são muito importantes, tá bom? E muito importante também que você dê um like e divulgue bastante o nosso vídeo em que a gente vai estar estudando o ensinamento sagrado da Seiichi Onoye. Tá bom? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, como eu já disse, sobre a educação da vida e o desenvolvimento integral do ser humano. E para iniciar, eu vou utilizar esse livro aqui, Educação do Filho de Deus, do professor Keio Kanuma, volume 1, e aqui na página 43, ele nos ensina o seguinte: o fundamental na educação da vida é alcançar a visão de mundo segundo a qual Deus é a única existência e negar o mal e o fenômeno. É tão curtinho que eu vou repetir de novo, tá? O fundamental na educação da vida é alcançar a visão de mundo segundo a qual Deus é a única existência e negar o mal e o fenômeno. Então veja, aqui a gente vai ter, logo para iniciar, o pilar mais importante da Seiichi Onoye, que diz o seguinte, que só existe Deus e a imagem verdadeira, ou seja, tudo é Deus. Imagem verdadeira significa um mundo perfeito criado por Deus. Então, para todos nós que trabalhamos com a educação, é muito importante a gente ter essa visão. É muito importante a gente aprofundar essa visão de que tudo é Deus. E aí, com isso, a gente vai compreendendo que toda criança é boa, que todo adolescente é bom, que todo jovem é maravilhoso. E aí, como a educação
ela se dá de várias formas numa conversa que a gente estabelece, né, na nossa comunidade, na nossa casa, no meio do esporte que a gente pratica, né? Não é só na escola. A gente vai com isso crescendo. E esse crescimento é muito mais profundo quando eu tenho o entendimento de que a pessoa com quem eu estou me comunicando é o quê? É sagrada, é divina, não é? Então isso é maravilhoso. E aí, nesse mesmo livro, o professor Keio Kanuma, ele traz na página 37 uma analogia que eu achei super interessante, né? Quando ele diz assim: comparando com os pés sujos de lama e com água suja. Quando dizemos pés sujos de lama, tem-se a impressão de que existem efetivamente pés sujos. Mas, na verdade, não existem pés sujos. Suja é a lama. Retirando-se a lama dos pés, surgem pés limpos. Os pés, por natureza, são sempre limpos. Ser limpa é a natureza verdadeira dos pés, assim como ser boa é a natureza verdadeira da criança. Mesmo que a criança pareça má, não existe criança má. A criança boa encontra-se encoberta, assim como os pés quando cobertos de lama. O mesmo podemos afirmar em relação à água suja. Suja é o barro. A água é sempre pura. A natureza verdadeira da criança também é sempre pura. Isso é maravilhoso, né? Porque no contato com os nossos estudantes, alguma manifestação que está se dando ali, que a gente às vezes se preocupa, né, e começa a pensar, fulano é danado, né, fulano não aprende, o que a Seitineira está nos ensinando agora? Que isso não existe. Porque, na verdade, só existe o Filho de Deus. E esse Filho de Deus é um manancial infinito, não é? É ávido por se manifestar aqui. Então, é a mesma coisa da criança estar assim, olhando para cada um de nós e dizendo assim, estou aqui, né? Venha cuidar de mim, ou seja, lapidar. E o professor, ele tem esse poder, porque educação é desenvolver pessoas, né? E a gente desenvolve pessoas com muito mais profundidade, né? E na direção de um crescimento infinito, quando a gente tem esse entendimento dessa verdade maravilhosa, que olha para uma criança, olha para uma adolescente, olha para um jovem e diz o seguinte: você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, né? E aí, algo muito importante no processo, né, da gente que trabalha com a educação da vida é a gente reeducar-se. Reeducar-se principalmente no aprofundamento dessa consciência. Eu, quando cheguei a Seichonoye, eu já atuava na educação, mas só 8 anos depois que eu fui conhecer Seichonoye, não é? E também pude ter o contato com a educação da vida. E aí eu fui entendendo que nessa caminhada de 8 anos que haviam passado, eu tinha me equivocado muito. Me equivocado muito por conta de uma visão materialista da vida, de que você pensa, esse aprende, esse não aprende, esse é melhor que esse. Quando, na verdade, a gente conhece a educação da vida, a gente vai entendendo o seguinte: não, todos são maravilhosos de Deus, filhos de Deus, todos são sagrados, são diamantinos, e, na verdade, o que eu fui entendendo? Que era a partir de uma consciência profunda de que eu também era filho de Deus, de que em mim habita a força infinita, a capacidade infinita, é que eu fui despertando essa grandiosidade em mim, né, expandindo a minha consciência ao ponto de ser capaz de compreender essa consciência divina nos estudantes que eu tinha à minha volta, né, nos estudantes que estavam estudando ali na minha escola. Isso é maravilhoso, né? Aí o professor também traz aqui, nesse livro, A Verdade da Vida, volume 13, olha que interessante. Ele diz assim:
A educação não consiste em acumular conhecimentos de fora para dentro, mas sim em ajudar alguém a desenvolver seus dotes próprios naturais. Eu sou formado em pedagogia, né? E quando eu estava estudando pedagogia, lá naquele momento, na minha cabeça, eu entendia o seguinte, que eu iria aprender técnicas ou maneiras interessantes, né, de fazer com que os meus alunos aprendessem. Mas muitas vezes esse aprender que estava na minha mente estava muito ligado ao seguinte, ao acumular conhecimento, né? Mas aí, me deparando com a educação da vida, a gente vai entendendo que a pedagogia, a genuína, é a pedagogia do extrair de dentro, de extrair a capacidade infinita inerente a cada um de nós, não é? Então, aí aqui ele continua. Na era atual, educar consiste em tirar de dentro, desenvolver a potencialidade infinita que se aloja no indivíduo é a verdadeira educação. É missão do professor ajudar a desenvolver os dotes naturais do aluno. Isso aqui é maravilhoso. E isso tudo passa por um respeito que a gente tem, né, pelos estudantes que estão à nossa volta, né? É a nossa missão, esse respeito e esse compromisso de fazer com que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles possam expressar o infinito que há neles, não é? E aí, algo interessante eu gostaria de dizer, para a gente fica fácil porque a criança, ao olhar para o professor, ela pensa o seguinte, o professor é o ser mais maravilhoso do universo. É a pessoa mais importante na vida dela. Então veja o poder que um professor tem. Eu sou pai de um jovem, né, e que passou pela escola, né, pelas séries iniciais. E quantas vezes, nas orientações que eu levava para esse filho, ele vinha trazendo orientações que a professora havia passado, que o professor havia passado. Inclusive, naquele momento, rebatendo uma orientação que eu estava fazendo. Então, ali, nesse momento, a gente percebia a força da palavra de um professor, né? E aí ele continua aqui um pouquinho. É missão do professor ajudar a desenvolver os dotes naturais do aluno. Mas, muito frequentemente, professores e pais cometem o erro de reprimir os dons naturais que as crianças possuem. Então, eu tenho até um exemplo, né? A minha esposa, o nome dela é Suelene, ela é preletora da Seitonoye e psicóloga, né? A Suelene, ela, na caminhada, assim, depois que a gente casou, em alguns momentos, eu percebia que quando a gente estava com alguns amigos, principalmente os meus amigos, ela ficava mais silenciosa. Ela pouco falava, né? E em algumas vezes, quando a gente voltava para casa, ela dizia assim, poxa, você percebeu lá na reunião com os seus amigos, eu não falei praticamente nada. E aí um dia ela teve a coragem e disse assim para mim, que ela se sentia burra. Olha só. Foi dolorido ouvir isso dela, porque ela chorou bastante, e aquilo eu me compadeci bastante, né? Abracei ela e pude sentir um pouquinho da dor dela, né? Só que aí que interessante, ela foi compartilhando comigo, né? Das dificuldades que ela tinha nas matérias de exatas, por exemplo, matemática, física, tal. E na escola, certa vez, uma professora teria se referido a ela como burra. Então aquilo marcou profundamente ela. Minha sogra também, às vezes, né, sem muito entendimento, era dura com ela também. E isso a Suelene foi carregando na caminhada escolar, e depois ela ficou ali no ensino médio, e quando estava se aproximando dos 40 anos, ela estava mais ou menos com 38 anos, ela decidiu cursar psicologia. Então, assim, psicologia é um curso que requer muito estudo, né? Muito entendimento, muita compreensão, muita interpretação, uma capacidade de entendimento assim profundo. E ela decidiu fazer. E ela foi fazer numa faculdade
chamada CEUB aqui em Brasília, uma faculdade particular, e ela foi estudar exatamente à tarde, onde quem estudava com ela? As jovens, né? Aquelas jovenzinhas que recém-saídas do ensino médio, 18, 17, até 16 anos. E a Suelene estava colocada nessa turma. E aí, logo de início, a Suelene, nas aulas, ela sempre ficava dizendo aos professores que não estava entendendo determinada situação, conteúdo, né, uma aula do professor. E ali, a princípio, ela virou uma chacota das colegas, né, dos colegas, que eram mais jovenzinhos, e às vezes o entendimento era mais profundo em relação ao que os professores estavam trazendo. Né? Mas logo, o que foi acontecendo com a caminhada? A Suelene com quase 38 anos de idade, né, com 38 anos de idade, as meninas muito jovens. O que aconteceu? A Suelene, com experiência, né, preletora da Setionoye, já foi conquistando aquelas jovens, daí a pouco ela virou uma irmã mais velha. Então, ela foi muito bem acolhida depois. Mas na caminhada, ela também muito participativa sempre, os professores achavam interessante. Teve uma vez que ela tirou um 0 numa prova. E aí foi quando uma professora, de maneira muito amorosa, chamou a Suelene para conversar e procurou compreender por que ela havia tirado aquela nota 0. Né? Foi quando ela disse assim, contou essa história, né, do que aconteceu na fase escolar dela, né, da palavra burra tal. E ela chorou e a professora foi conversando com ela e resolveu ajudar, né? Vamos lá, você tem capacidade, você consegue. A professora virou uma incentivadora da Suelene. E o que aconteceu? Nessa caminhada de 5 anos na psicologia, a Suelene muitas vezes chegava em casa e ela dizia para mim e para o Lucas que ela queria desistir porque não estava fácil lidar com o trabalho, com a faculdade, mesmo com a casa, né? Comigo, com o Lucas, né? Mas a gente tinha ele sempre incentivando. E o legal disso tudo é que depois de 5 anos, né, cursando psicologia, eu e o meu filho, nós tivemos a honra de participar da apresentação do trabalho dela final na faculdade. E quando chegamos lá, a Suelene tinha feito um trabalho, uma pesquisa muito profunda sobre a questão do silêncio, e ela também tinha a ver com Lacan, né? Quem estuda psicologia, né? A psicanálise sabe que é algo bem profundo, e ela estudou bastante. E ela foi para a apresentação. A primeira aluna foi muito bem, e eu pensava, essa menina vai tirar 10. Aí recebeu 8. A segunda foi muito bem, eu pensei, vai tirar 10, 9. A terceira foi a Suelene. E quando ela começou a falar, ela gaguejou um pouco, eu me retirei da sala, eu e o Lucas, e fiquei ali no corredor, passei a mão na sutra, comecei a ler alguma coisa ali. Mas como era um trabalho, uma apresentação muito rápida, logo nós voltamos para a sala. E aí o que aconteceu? Ela estava concluindo, as professoras partiram para aquela sabatina, e quando ela terminou a apresentação, as professoras deram 10 para ela. A Suelene foi aplaudida por todas as colegas dela de pé, quem estava naquele salão também aplaudiu de pé, e foi um momento assim muito emocionante mesmo, né? Na nossa vida, na nossa história, e aí você vê um processo de reconstrução mesmo de um ser humano a partir de uma boa palavra que veio de uma professora que teve a capacidade de olhar para ela, entender o sofrimento dela e cumpriu bem o seu papel de dizer o seguinte: você é muito maior que isso, Suelene. Você tem capacidade. E a Suelene desabrochou. Hoje já tem quase 10 anos, ela é uma psicóloga maravilhosa, está com uma atuação gigante, né, numa clínica maravilhosa aqui no Distrito Federal, e ela tem crescido cada vez mais. Depois fez a pós-graduação e está constantemente estudando, né? E aí, me vem aqui de novo um outro ponto do livro aqui, Educação do Filho de Deus, volume 1, que diz assim: em segundo lugar, a educação da vida emprega o poder da palavra. As palavras de amor e de elogio constituem uma poderosa força que fazem manifestar o bem.
Olha que lindo, né, gente? Então, nesse processo de educação da criança, do adolescente e do jovem, né, tem a nossa reeducação como adulto, né? E, como eu já disse, essa reeducação passa pelo aprofundamento da consciência, tá? Da nossa consciência, né? A expansão da nossa consciência, né? E também a gente passa a entender que educação tem tudo a ver com o quê? Com sorriso. Então, veja bem, uma criança, um adolescente que tem um professor sempre sorridente em sala de aula. Isso tem uma representação muito grande para essa criança e para esse adolescente, né? Quando essa criança ela recebe um elogio de um professor, ao fechar meus olhos aqui agora, eu consigo me lembrar de elogios que eu recebi de professores quando eu era criança. Eu sempre tive uma letra muito bonita. E aí eu lembro de uma vez, na segunda série, uma professora elogiou tanto a minha letra. E aquilo, ao invés de fazer com que a minha letra ficasse, eu quisesse fazer uma letra feia, foi fazendo que ao longo da minha caminhada a minha letra fosse ficando cada vez mais bonita. Não é? Eu nunca tive vergonha de ter uma letra bonita, né? Eu lembro de uma vez que eu fazia a quinta série e eu fui à escola, acho que eu não pude participar da aula de amanhã, e fui à tarde à escola e fui junto com um colega para saber a nota que eu havia tirado numa prova de matemática. E eu lembro até hoje da professora Isabel Correia dizendo assim: o Paulo César, você é craque em matemática, né? E você tirou nota 10. E aquilo eu olhei para o rosto do meu amigo e ele ficou assim: nossa, que legal. Então, isso eu lembro bem. Então, conseguem perceber o valor de um elogio na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, não é? Do esposo, da esposa, do filho, não é? E palavras de incentivo também. E aí, o que acontece agora? Eu me lembrei também de quando eu era criança, fazia ali a quinta série, a antiga quinta série, que hoje é o sexto ano. Eu tive uma professora de história chamada professora Francisca Neuza Hipólito Gonçalves. A gente na Seitinoe aprende o nome dos preletores completo, né? E a gente também, eu guardo o nome dos meus professores. E ela é uma professora de história e ela era maravilhosa. Ela ficava sempre em pé, colocava as mãos no bolso de um jaleco que ela usava e saía andando e contando histórias para a gente, né? Nas aulas de história. E aquilo me deixava fascinado, a maneira com que ela tinha de prender a gente. E, ao mesmo tempo, ela também permitia com que a gente participasse bastante, né? Daquele momento das aulas também. E olha só que interessante, a professora Neuza fez um convite para mim e uma amiga, que até hoje é minha amiga, os meus amigos, eu carrego muitos amigos de infância, professora Edilma Camilo Teixeira. A Edilma, ela estudava na mesma sala que eu e também era uma garota que gostava muito de ajudar. E a professora chamou a gente para ser monitor no turno contrário, na turma de alfabetização que ela tinha. E aí o que aconteceu? Eu e a Edilma começamos a atuar no turno contrário, ajudando a professora no reforço de alunos que apresentavam dificuldades. Eu, claro, não era professor, técnica nenhuma, mas tinha na gente uma grande vontade de ajudar. E era muito legal perceber que, através da nossa ajuda, aqueles alunos que apresentavam mais dificuldade estavam despertando, né? Estavam crescendo. E foi exatamente nesse momento que eu decidi ser professor. Olha que bacana, né? Ser professor por conta da professora Neuza, de outros professores também, mas por conta dessa oportunidade. Eu percebia de que, através do ato de ensinar, do ato de educar, eu poderia estar ajudando muitas outras pessoas. E aí a gente vai compreendendo, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimento integral, a gente vai falar do aspecto, né, social, a gente vai falar do aspecto psicológico, afetivo, né, cognitivo, a gente vai tendo clareza dos nossos direitos, dos nossos deveres. E aí a gente vai compreendendo que a nossa ação
enquanto educadores, enquanto pessoas que desenvolvem pessoas, vai para muito além dos muros da escola. Veja que aquela escola, toda aquela formação que a gente vem recebendo, né, dos professores, me transformou num professor, num diretor de escola, né? E, naturalmente, o que eu penso é que, através do ato de educar, eu estou contribuindo para o crescimento, né, e felicidade das pessoas, né, do meu país, de toda a humanidade, né? Olha que interessante, né? O papel nosso da educação, que é tão transformador. E aí, algo muito importante que aconteceu foi que, logo nessa caminhada, né, praticante da Seitinoye, teve o nosso casamento, meu e da Suelene, veio o nascimento do Lucas, e com o Lucas, a gente pôde exercitar tudo isso que eu venho falando aqui agora com vocês, né? Uma consciência profunda do ser humano, um entendimento da força da palavra, né? A palavra, ela é poderosa, né? A palavra pensada, a palavra falada, a expressão fisionômica, as nossas ações são forças poderosas, né? E quando a gente age no sentido sempre de edificar, vai florescer. E aí a gente recebeu de Deus essa bênção de ser pai do Lucas, e a gente sempre foi utilizando a força da palavra. O Lucas, mesmo pequenininho, sempre estando com a gente em todas as atividades da Seitinoye, nas viagens, andando de ônibus, né? Nas caravanas, no colo dos amigos, tal, o Lucas sempre estando junto e recebendo esse manancial infinito que é esse ensinamento da Seitinoye. E olha só que interessante, como eu sou professor, eu já até agora só trabalhei em 8 escolas, e nas 3 últimas foram exatamente as 3 que o Lucas passou pelo processo da alfabetização, né, depois ali os anos finais do ensino fundamental, e depois no ensino médio. Todas o Lucas atuando, estudando nas escolas em que eu trabalhava. Ele teve a oportunidade de me perceber em sala de aula, ele teve a oportunidade de me perceber como gestor da escola, não é? Em diferentes funções também que eu ocupei. E olha só que interessante, ele sempre teve facilidades para exatas, e ele foi fazer engenharia. Ele fez 4 semestres de engenharia. Mas chegou um momento que ele chegou na mãe dele e disse assim: mãe, eu não quero estudar mais engenharia. Eu quero estudar a pedagogia. Eu quero ser como meu pai, o professor. E a minha esposa que veio me dizer, e aquilo me emocionou, porque ele tinha medo de que eu não gostasse. E quando a minha esposa me contou, eu fiquei profundamente emocionado, porque aquilo significava muito para mim. O Lucas, nas vezes em que a gente tem um aniversário, em que canta parabéns, aí alguém fala assim: Lucas, falou alguma coisa? O Lucas, todas as vezes que ele fala de mim, ele me associa à alegria. Ele fala: o meu pai é a pessoa mais alegre do mundo, o meu pai é a pessoa mais feliz do mundo, o meu pai é aquele que as pessoas gostam de estar perto dele. Então ele sempre me associa à alegria. Participando de eventos da Seitinoye nas academias. Quando chegavam cartinhas, o Lucas sempre dizia assim: pai, eu sou um admirador da sua alegria. E aí para minha esposa ele disse: eu sou um admirador da responsabilidade, do compromisso de meu pai, mas também da alegria com que ele faz esse trabalho dele. E aí o que acontece? O Lucas foi fazer a pedagogia. O Lucas se formou em pedagogia e o Lucas hoje atua como pedagogo numa escola particular aqui em Brasília, e isso é motivo de muito orgulho para mim, porque ele decidiu também ser um semeador. Ele decidiu também ser trabalhar no desenvolvimento de pessoas, e com essa consciência de que o homem é filho de Deus. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que, ao exercitar a educação da vida na nossa caminhada, a gente está promovendo o desenvolvimento integral do ser humano, não é? Quando eu olho para o meu filho e vejo ele do ponto de vista afetivo tão bacana, do ponto de vista social
ele está sempre envolvido com as questões, né, do ponto de vista cognitivo, né, do ponto de vista da comunicação dele, do ponto de vista de como ele se porta nos diferentes espaços, a gente tem um entendimento da grandiosidade da educação, da grandiosidade da educação da vida, na vida dos estudantes que têm a oportunidade de estudar com professores assim, né? Com professores tão maravilhosos. E nós temos milhares, graças a Deus, né? E aí, continuando mais um pouco aqui, eu adoro esse livro aqui, Educação do Filho de Deus, e adoro contar histórias também, vocês já perceberam, né? Ele diz aqui, na página 44, em terceiro lugar, leve em conta a fisionomia, as atitudes e a atmosfera ambiental como elementos que atuam grandemente na educação. Olha que bacana, né? Então, a fisionomia do professor, a fisionomia do pai, da mãe, não é? Como é importante na educação, uma fisionomia alegre, uma fisionomia feliz, né? As atitudes da gente, o quanto elas transformam, né? O quanto elas envolvem, e a atmosfera ambiental. E essa atmosfera ambiental, ela é formada a partir da palavra que é emitida, né? Não podem ser expressos como palavra falada, mas constituem a visão da vida, do mundo e da educação que o educador mantém na mente e exercem grande influência no destino, tanto no educador quanto do educando. Então, assim, hoje, ao olhar para a escola que eu trabalho, eu tenho uma percepção clara de que a vibração da escola que eu trabalho é uma vibração maravilhosa. E essa vibração ela foi construída quando a gente vai conversando sobre o processo educacional com os professores, quando a gente vai conversando sobre essa relação professor-aluno na escola, quando a gente vai conversando com os pais, quando a gente vai conversando com os estudantes, entendendo que é no coletivo que a gente pode fazer uma escola interessante, uma escola bacana. E ali, todo mundo vai ser mais feliz, né? Todo mundo vai ser mais feliz. Eu gostaria de trazer também para essa atividade um relato interessante de um estudante chamado Pedro. O Pedro chegou na nossa escola na primeira série do ensino médio. O Pedro, ele mora numa cidade que fica a 30 quilômetros daqui de onde eu moro. E a gente tem escolas públicas aqui por todo o Distrito Federal. Então ele estudava exatamente ao lado da casa dele. Mas o pai começou a trazer o Pedro todo santo dia na escola e buscava. Aí uma vez eu fui falar com o pai e disse assim para o pai, mas pai, por que o senhor não bota o Pedro para estudar perto da sua casa? Aí ele disse assim, professor Paulo, se o Pedro estudar perto de casa, ele vai acabar morrendo. Vão acabar matando o meu filho. E aí ele foi me contar a história. O Pedro estava envolvido com, né, torcidas organizadas. E muitas vezes, nesse envolvimento da torcida organizada, ele estava se envolvendo em brigas assim, onde ele acabava se machucando, ou às vezes machucando, né, outros jovens de uma forma dura, assim, e aí acabou criando várias rixas, de maneira que a família foi toda, né, ameaçada, né, onde o pai recebeu o veredicto, nós vamos matar o teu filho. E o pai teve esse cuidado, né, de levar o Pedro para estudar na nossa escola. E ao observar o Pedro, o que eu via? Todo santo dia ele colocava a blusa do time, num casaco, podia estar o calor como fosse, andava num bando ali, geralmente a turminha dele, andando rápido pela escola, o rosto bem fechado, cara amarrada, e quantas vezes o Pedro estava sendo conduzido na direção para que a gente pudesse conversar sobre a questão do comportamento dele. E às vezes ele de cara amarrada para mim, não queria ouvir, etc., sempre com muita argumentação. Mas uma vez eu olhei nos olhos do Pedro com profundidade
E o que eu fui entender? Eu falei, esse jovem, ele é maravilhoso. Ele tem capacidade infinita. E ele tem muito amor, eu senti muito amor nele. E aí o que eu fiz? Eu conversei com o vice-diretor, o professor Wellington, nós conversamos, e conversamos da seguinte forma. Quantas vezes o Pedro vier à direção, a gente vai ter alguma palavra boa para dizer para ele, a gente vai acolher e a gente vai direcionar a caminhada desse jovem. E aí, no processo de educação da vida, é importante a gente sempre ter assim, o sentimento, é filho de Deus, é uma boa pessoa. Então era assim. Eu comecei a levar o meu olhar, aprofundar o meu olhar para além daquilo que esses olhos físicos viam. E comecei a dialogar com o Pedro, a conversar, a respeitar, e fui direcionando, eu e o professor Wellington. E outras pessoas também, né? E fomos. Daqui a pouco, o que eu comecei a observar? Pelos intervalos, que o Pedro já estava com o semblante mais aberto. O Pedro sorria. O Pedro tinha alguma coisa em que ele se comunicava melhor com os colegas e com a gente também. E olha só que maravilha, né? E o Pedro também, ele foi crescendo em sala de aula. E o pai vinha à escola para a gente dar um feedback, conversar, e o pai dizendo o quanto que ele estava gostando da escola. Para resumir tudo, o que aconteceu? O Pedro chegou o dia da formatura que a gente faz, a colação de grau, e eu sou ali o presidente da mesa, e aí quando as turmas vão sendo chamadas, né, pelo apresentador, aí os estudantes vêm, pegam o canudo com o professor conselheiro, ainda ali aperta na mão de todo mundo. Quando chegou em mim, o Wellington, o Pedro falou assim que precisava nos abraçar. E aí eu fui à frente, abracei o Pedro, né, bem forte, o Wellington também, o professor Wellington. E depois, no final, os pais do Pedro conversando com a gente, agradecendo, nós tirando tantas fotos. Então, isso me deixa a certeza, a convicção de que a gente está no caminho certo. De que não basta só a gente entregar bem a química, não basta só a gente entregar bem a física, não basta só a gente entregar bem a química. É preciso que a gente acesse o coração desses estudantes. Porque a educação, ela se dá de mente para mente, de coração para coração. Então a gente acessou o coração do Pedro e a gente permitiu que o Pedro acessasse o nosso coração também. E isso é maravilhoso. Hoje, depois de 35 anos dedicados à educação, né, eu encontro estudantes que às vezes me encontram para abraçar e dizer o seguinte, esses dias, um tempo desse, eu encontrei uma estudante chamada Carla, já formada em agronomia na UNB aqui em Brasília. E ela disse assim para mim, eu agradeço tanto ao senhor, o senhor foi o professor que me ensinou a rezar. Eu achei aquilo maravilhoso. E aí ela me segue hoje no Instagram, a gente sempre conversa, é uma jovem de muito sucesso, né? E a gente fica muito feliz por isso, né? Então, ou seja, a educação, ela tem a ver com isso, né? E aí, eu separei aqui, olha só que legal. A palavra é Deus, né? Então que a gente possa sempre expressar a boa palavra, né? Com os nossos estudantes. E antes da gente se preocupar com a falta de heróis neste mundo, que a gente possa se preocupar com a falta de bons pais, né? Com a falta de bons professores. Né? É impossível surgir um filho revoltado em uma família repleta de palavras de elogio. Né? Então, quando o elogio toma conta da nossa casa, da nossa sala de aula, ali as pessoas serão felizes. É impossível que um jovem não seja feliz quando ele tem na mesa os seus familiares sentados, se alimentando, mas dando gargalhadas, dando risadas, né? Então, para a gente ver o quanto é importante essa vibração, né? Produzida pela boa palavra, falada pelo pensamento bom, pela expressão fisionômica alegre, pelas ações, né?
Então, tudo isso que a gente possa exercitar na nossa sala de aula, na escola, na nossa família, né? Então, e para a gente ir concluindo, aplicando a educação da vida, nós vamos formar cidadãos responsáveis e livres, capazes de aplicar o seu conhecimento em ação, em ações que vão para além dos muros da escola. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui com a gente, né, nessa transmissão, e espero ter contribuído para o crescimento de cada um aqui e que possamos nos encontrar mais vezes. Muito obrigado do fundo do coração. Muito obrigado. Agora, queiram assumir a posição de oração, eu vou fazer a leitura da oração para conscientizar-se de que é um praticante do amor de Deus. Do livro Orações Diárias, orando para a grande harmonia entre Deus, a natureza e os seres humanos, volume 2, do professor Masanobu Taniguchi. Oração para conscientizar-se de que é um praticante do amor de Deus. Querido Deus, agora ajoelho-me diante de ti e sinta a tua grande força. Tu criaste tudo o que existe na realidade e o considerou muito bom. É por isso que tudo o que existe na realidade é verdadeiro, bom, belo e harmonioso. Porque eu também existo aqui na realidade. Estou preenchido de verdade, bem, beleza e harmonia. Isto não se refere a mim, como corpo físico. Refere-se à vida que existe por trás do corpo físico e está manifestando-o. Este é o eu verdadeiro. E meu corpo físico agora nada mais é que meu estado de expressão temporário. É por isso que eu não sou um corpo físico, mas sou vida, sou espírito. Meu corpo físico é uma ferramenta, uma forma e um meio de expressão da minha vida. Querido Deus, agora ajoelho-me diante de ti e sinto a efusão contínua do teu amor. Agradeço do fundo do meu coração por ter me dado um corpo físico como um meio de expressão. Meu corpo físico em si é uma expressão da minha vida. O corpo físico composto por 60 trilhões de células vivas, cada uma dessas células compartilhando um número incontável de funções importantes, comunicando, cooperando, colaborando entre si em perfeita ordem reguladora. Aquelas que devam morrer, morrem. Aquelas que devam nascer, nascem. O todo sendo capaz de funcionar como expressão de uma vontade. A estrutura e a função desta, delicada, detalhada, complexa, maravilhosa ferramenta vai muito além da minha capacidade intelectual. Contudo, quase sem ter consciência disso, posso facilmente usar esta ferramenta como uma extensão de mim mesmo. Isso não é só o bem, mas representa a grande harmonia e também a beleza. Querido Deus, sinta agora todo o meu ser recebendo o teu amor preenchido de bem, harmonia e beleza, e estou envolto em gratidão. Não me sinto satisfeito em monopolizar o amor que recebo de ti. Aqueles que estão preenchidos de amor são aqueles que, infalivelmente, dão amor aos outros. As plantas, que recebem energia do sol, abastecem abundantemente os animais com oxigênio e açúcar. Os animais que receberão força das plantas devolvem às plantas dióxido de carbono, carregam o pólen e as sementes para lugares distantes e ajudam as plantas a proliferar. Os animais dão profundos residuais e restos físicos aos fungos, e os fungos os decompõem, e uma vez mais transformam-nos em nutrientes que as plantas e os animais necessitam. Fertilizam o solo e sustentam as plantas e os animais. Eu sei que todas as coisas no mundo vivo, que em princípio parecem não estar relacionadas, estão praticando atos amorosos de doarem-se mutuamente. O que chamamos de natureza é o outro nome de diverso
e divergente fluxo do teu amor que sustenta e dá aos outros infinitamente. É por isso que a natureza é boa, harmoniosa e bela. Querido Deus, sendo eu um filho de Deus, sou um intermediário do teu amor e um praticante que facilita o fluxo do teu amor. Eu, infalivelmente, dou aos outros o amor abundante que tu tens me dado. Ao derramar a minha própria vida neste processo, surge um novo bem, nova beleza e nova harmonia. Essa é a minha alegria. Eu não tento parar o fluxo do teu amor e monopolizá-lo. Se eu tentar acumular o fluxo só onde eu estou, o fluxo abundante quebrará a barreira e dará lugar à destruição e à desordem. Eu sou o canal pelo qual passa o fluxo do teu amor. Um canal excelente deixa simplesmente fluir abundantemente, desde a nascente até a foz. Querido Deus, agora ajoelho-me diante de ti e sinta em mim o grande e rápido fluir do teu amor. Eu não sou um pequeno corpo físico. Este corpo físico é o bocal por onde meu amor, como filho de Deus, vem fluindo. Embora esse bocal possa ser pequeno, meu amor que flui por trás dele é uno com o teu amor e é, portanto, infinitamente abundante e preenchido de bem, beleza e harmonia. Eu o expressei como meu amor provisoriamente, mas este meu não está se referindo a um pequeno eu físico. O eu verdadeiro é um contigo. Portanto, meu amor é um com o fluxo do teu amor. Sou um com o fluxo da vida de todos os seres vivos. E sou a força do bem, beleza e harmonia em si. Estou agora preenchido de alegria por ser um praticante do teu amor. Agradeço do fundo do meu coração ao Senhor por me dar esta conscientização. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.